Olá! Hoje a gente vai desvendar uma história fascinante, a de como a gente passou a fabricar as coisas que nos cercam. Pode parecer um assunto meio técnico, né? Mas essa jornada mexe com absolutamente tudo que a gente compra e usa, do celular no bolso até o carro na garagem. Bora mergulhar nisso? E para a gente começar a entender essa história toda, fica uma pergunta. Por que a maioria dos carros, hoje em dia, não é preta? Parece uma pergunta boba, né? Mas a resposta conta toda a história da indústria moderna. E tudo começa com um cara que ficou famoso por dizer que vendia seu carro na cor que o cliente quisesse, contanto que fosse preto. Pois é, essa frase nos leva direto para trás no tempo, lá para a Era da Máquina. Foi um período que, olha, basicamente inventou a produção em massa como a gente conhece, e tudo isso por causa de dois modelos que viraram o mundo de cabeça para baixo, o Taylorismo e o Fordismo. Então, vamos começar pelo começo, o Taylorismo. O nome vem de um engenheiro, o Frederick Winslow Taylor. A grande sacada dele foi: e se a gente tratasse o trabalho numa fábrica como uma ciência? A ideia era simples: otimizar tudo, mas tudo mesmo, para extrair um máximo de produtividade. Cada movimento do trabalhador era estudado, cronometrado, era a busca pela eficiência perfeita. Tá, mas e na prática, como é que isso funcionava? Bom, a coisa era bem dividida. A gerência, lá no escritório, planejava cada detalhe. E os operários no chão de fábrica? Eles só executavam, sem questionar. As tarefas eram quebradas em pedacinhos minúsculos, super repetitivos, e cada segundo contava. Para fazer a roda girar, eles criaram incentivos. Produziu mais? Ganha mais. Simples assim. E claro, tudo isso com uma supervisão assim em cima o tempo todo. Só que tinha um problema gigante aí, né? Essa eficiência toda tinha um custo humano. Os trabalhadores eram vistos como engrenagens numa máquina. Isso gerou uma alienação, uma desumanização do trabalho que era brutal. E foi exatamente essa tensão, sabe, entre a máquina e o ser humano que preparou o terreno para a próxima grande revolução. E quem liderou essa revolução? Ninguém menos que Henry Ford. O que ele fez foi genial. Ele olhou para as ideias do Taylor e pensou: e se a gente levasse isso a um outro nível? Ele pegou essa ciência do trabalho e literalmente colocou ela para andar. O Fordismo não foi só sobre fabricar carros, foi sobre criar um novo jeito de viver e consumir. O coração do sistema Ford era a linha de montagem móvel, a esteira. Em vez do trabalhador ir até o carro vinha até o trabalhador. Isso acelerou a produção de um jeito que ninguém imaginava. De repente, era possível fazer milhares de carros iguais, os famosos Ford T, a um preço que as pessoas podiam pagar. Mas a grande jogada de mestre foi outra. Ford dobrou o salário dos seus operários. Por quê? Para que eles mesmos pudessem comprar os carros que produziam. Ele não só criou um produto, ele criou o seu próprio mercado. Só que essa máquina incrível tinha um calcanhar de Aquiles: a rigidez. O sistema era um transatlântico, sabe? Enorme, poderoso, mas péssimo para fazer curva. Era perfeito para produzir milhões de carros pretos. Mas e quando os consumidores, aqueles mesmos que o Ford ajudou a criar, começaram a querer cores diferentes, modelos diferentes? Aí o sistema quebrou. A produção em massa encontrou seu limite. O mundo agora queria outra coisa: flexibilidade. E de onde veio a resposta para esse problema? Do outro lado do mundo, do Japão. Agora a gente entra na revolução da flexibilidade. Esse é o toyotismo, ou produção enxuta. O nome já diz tudo, né? A ideia, que nasceu na Toyota com um cara chamado Taiichi Ohno, era enxugar tudo. Foi uma virada de chave total em relação ao modelo americano. Em vez de produzir o máximo possível, o foco era outro: ser flexível, garantir a qualidade e, acima de tudo, eliminar qualquer tipo de desperdício. Zero desperdício. E como eles faziam isso? Com algumas ideias que hoje são famosas no mundo todo. A primeira, just in time, ou seja, produzir só o que já foi vendido. Nada de pátio lotado de carro encalhado. Depois, o Kaizen, que é a filosofia da melhoria contínua. Todo mundo na empresa tinha que dar ideia para melhorar o processo. E o trabalhador? Ele deixou de ser o cara que só apertava um parafuso para virar um profissional polivalente que sabia fazer várias coisas. Isso nos leva ao sistema puxado, que é o oposto do Fordismo. Pensa assim: Ford empurrava os carros para o mercado e ficava torcendo para alguém comprar. A Toyota inverteu a lógica. A produção é puxada pelo cliente. Alguém vai lá, faz o pedido de um carro azul com teto solar e só aí a fábrica começa a montar aquele carro específico. O resultado? Um desperdício muito, mas muito menor. Ok, então já falamos de eficiência e de flexibilidade.
Mas e as pessoas? Pois é, a história não para por aí. Uma outra revolução começou a acontecer. E essa tinha um foco bem diferente: o bem-estar do trabalhador. E é aqui que entra o volvismo. Lá nos anos 70, a Volvo, na Suécia, olhou para tudo isso e pensou: será que não dá para fazer diferente? Eles propuseram um modelo mais humano. A busca era por um equilíbrio que ninguém tinha realmente tentado antes. Um jeito de ser produtivo, sem esmagar a satisfação de quem trabalha. E como isso funcionava na prática? Foi uma quebra total com a linha de montagem tradicional. Em vez de uma pessoa apertando o mesmo parafuso o dia inteiro, a Volvo criou equipes, e essas equipes eram responsáveis por montar uma parte grande do carro, tipo o motor inteiro, ou às vezes até o carro completo. A ideia era dar mais autonomia, mais responsabilidade e, no fim do dia, ter gente mais feliz e mais engajada com o que estava fazendo. Claro que nem tudo são flores. Esse modelo tinha seus poréns. Era, em geral, mais caro e não tão rápido quanto o sistema fordista para produzir em larga escala. Por isso o volvismo não virou padrão mundial. Mas a lição que ele deixou é importantíssima e vale até hoje. A de que o equilíbrio entre a produtividade da fábrica e o bem-estar das pessoas é super delicado. E é um desafio que a indústria tenta resolver até hoje. Bom, a gente viajou por Taylor, Ford, Toyota, Volvo, mas e aí? Como é que essa salada de modelos se junta para formar o que a gente tem hoje? E mais importante, para onde estamos indo? Vamos amarrar essas pontas? Vamos comparar os dois primeiros rapidinho. O Taylorismo era micro. O foco era na tarefa, no movimento de cada trabalhador. Já o Fordismo era macro. Ele pegou essa ideia e aplicou na linha de produção inteira, focando no produto final e numa escala gigantesca. Agora, o Toyotismo e o Volvismo. Os dois nasceram como uma resposta ao Fordismo, mas eles olharam para direções diferentes. O Toyotismo olhou para fora, para o mercado, e buscou agilidade e zero desperdício. Já o Volvismo olhou para dentro, para o trabalhador, e buscou bem-estar e colaboração. E agora, olha só que legal. Essa tabela resume tudo. Dá para ver evolução clara em cada um dos pontos. Repara só na linha trabalhador. A gente sai de um cara especializado e repetitivo, quase um robô, para um profissional polivalente e autônomo. Ou na linha controle, que vai de rígido para colaborativo. É basicamente a história toda condensada num lugar só. E essa linha do tempo ajuda a gente a visualizar a caminhada. A gente começou lá no final do século XIX com a ciência do Taylor, pulou para a produção em massa do Ford, depois para a revolução flexível da Toyota nos anos 50, passamos pelo fator humano da Volvo nos anos 70 e chegamos aqui, hoje, na chamada Indústria 4.0. E o que é essa tal de Indústria 4.0? Pensa nela como uma mistura de tudo que a gente viu, mas com uma camada de tecnologia por cima. É a era da inteligência artificial, da automação, da internet das coisas, tudo conectado. O grande objetivo hoje? A customização em massa. É a fábrica fazendo um produto único, só para uma pessoa, mas com a velocidade e o custo da produção em série. Então, no fim das contas, a grande lição de toda essa história é que não existe uma única resposta certa. Os melhores sistemas de produção de hoje são uma mistura. Eles pegam um pouco de cada modelo: a busca pela eficiência, a capacidade de produção em massa, a flexibilidade para se adaptar e, claro, o valor humano. O grande desafio agora é justamente esse: fazer a tecnologia avançada, conversar com a eficiência enxuta e com respeito pelas pessoas. Isso tudo nos deixa com uma última pergunta, que fica aí para a gente pensar. Com fábricas cada vez mais inteligentes, cheias de robôs de automação, qual vai ser de fato o nosso papel? Qual é o lugar mais importante para o ser humano nesse futuro que já começou?